Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sudoku. No vídeo de hoje nós vamos aproveitar a solução desse Sudoku para apresentar uma nova técnica conhecida como simples colorido. Então vamos começar aqui a solução do Sudoku desde o início. Então os passos iniciais aqui você vai ver que são bem tranquilos. Então vamos aqui dar início à solução. Observe aqui no bloco 8, o número 5 não pode estar aqui na coluna da esquerda, pois aqui na coluna já tem o número 5. Então, no bloco 8, como o 5 também não pode estar aqui na linha inferior, nem aqui na linha central, temos apenas uma possibilidade para o 5 aqui no bloco 8. Então, podemos colocar o 5 nesta casa que agora está em destaque. Logo, veja que aqui no bloco 2, restou apenas esta possibilidade para o número 5. Vamos aqui colocar o número 5. Observe ainda que agora no bloco 3 restou apenas esta possibilidade para o número 5. Agora falta o número 5 apenas aqui no bloco 4. Veja que no bloco 4 o 5 deve ocupar esta casa que agora está em destaque. Voltando aqui para o bloco 8, veja que aqui no bloco 8, na coluna da esquerda, nem na linha inferior, podemos colocar o número 4. Então veja que a única possibilidade para o 4 aqui no bloco 8 é a casa em destaque. Aqui no bloco 7 nós temos uma única possibilidade para o número 9. Vamos aqui colocar o 9 no bloco 7. Só lembrando, caso não entenda qualquer um dos passos, é só deixar a dúvida aí nos comentários. Então aqui no bloco 7 nós colocamos o número 9. Veja então que no bloco 1 resta agora uma única possibilidade para o número 9, que é a casa que agora está em destaque. Podemos colocar o 9 aqui no bloco 1. Então, no bloco 3, o 9 deve ir para a casa que agora está em destaque. Veja então que a grade também está completa com o número 9. Aqui no bloco 2, nós temos uma única possibilidade para o número 8. Vamos colocar o 8 na casa em destaque. E também temos uma única possibilidade para o número 6 aqui no bloco 2. No bloco 1, resta esta única possibilidade para o número 8, vamos colocar o 8 aqui no bloco 1. Agora veja que no bloco 9 nós temos uma única possibilidade para o número 8, pois veja, o 8 não pode estar aqui na linha inferior, nem na linha central, nem na coluna central. Então devemos colocar o 8 na casa em destaque aqui no bloco 9. No bloco 4 temos uma única possibilidade para o número 1, vamos colocar o 1 na casa em destaque. Veja então que no bloco 7 restou apenas esta casa como possibilidade para o número 1. Logo, no bloco 9, o 1 deve ficar na casa que agora está em destaque. Veja que agora na sétima linha falta agora o número 2 e 7. 2 e 7. Observe que nesta casa não podemos colocar o 2, pois tem o 2 na coluna. Então, ela tem que ser o número 7. Podemos agora completar a oitava linha colocando o 2 na casa que agora está em destaque. Logo, no bloco 1, restou agora esta única possibilidade para o número 2. Então veja que no bloco 3 o 2 deve ir para a casa que agora está em destaque. Então aqui no bloco 3, resta uma única possibilidade para o número 1. Vamos aqui colocar o número 1. Ainda no bloco 3, veja que a única possibilidade para o 4 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 4. Aqui na terceira coluna falta o número 3, 3 e 4. Veja que nesta casa não pode o 4, pois tem o 4 aqui no bloco 4, então ela tem que ser o 3. Podemos completar aqui a terceira coluna, colocando o 4 na casa que agora está em destaque. Agora, para continuarmos aqui, veja que aqui no bloco 1, falta apenas o número 3 e o número 7. Aqui no bloco 2 também falta o número 3 e 7. Também no bloco 3 falta o 3 e o 7. Então aqui vamos anotar o 3 e o 7 nestas casas em destaque aqui no primeiro setor. Está faltando apenas o 3 e o 7. Aqui no bloco 6, a única possibilidade para o 4 é a casa que agora está em destaque, né? Então nós podemos colocar o 4 também aqui no bloco 6.
Também temos uma única possibilidade para o 2 aqui no bloco 6. Também podemos colocar aqui o número 2. Veja que aqui no bloco 6 nós temos 4 casas vazias. Veja que faltam aqui os números 3, 7, 6 e 8. Observe que esta casa aqui só pode ser o 3 ou o 7, né? Aqui na última coluna falta apenas o 3 e o 7. Esta casa aqui não pode o 8 e nem o 6. Consegue perceber? Já tem o 8 e o 6 na coluna, então só pode ser o 3 ou o 7. Então veja que aqui essas outras duas casas vazias aqui no bloco 6, as possibilidades para elas são os números 6 e 8. Vamos anotar 6 e 8. Aqui no bloco 9 tem 3 casas vazias, além do 7 e o 3, falta também o 2 aqui na oitava coluna. Então esta casa aqui tem possibilidade 2, 3 e 7. Não, o 3 não, veja, porque aqui no bloco 7 tem 2 casas vazias e aqui falta apenas o 3 e o 6. Então, se o 3 vai estar aqui na linha superior no bloco 7, no bloco 9 esta casa não pode o 3, então só pode ser o 7 ou o 2. Já esta casa aqui em destaque, no bloco 9, pode ser o 2, 3 ou 7. 2, 3 ou 7. Isso, 2, 3 ou 7. Vamos anotar 2, 3 e 7. Completar aqui o bloco 9, 2, 3 ou 7. Aqui não pode o 2, então é o 3 e o 7. No bloco 8 falta o 2, 6 e 7, né? Aqui o bloco 8, 3 casas vazias. Esta casa aqui não pode o 6, pois já tem o 6 aqui. O 6 já vai estar aqui na linha superior do bloco 7, então esta casa aqui só pode ser o 2 ou o 7. 2 ou 7. Então esta casa aqui pode ser o 2, 2, 6 ou 7. Esta casa aqui no bloco 8 não pode o 2, não. Tem o 2 na coluna, então só pode ser o 6 ou 7. 6 ou 7. Aqui no bloco 4, vamos voltar aqui ao bloco 5. Aqui no bloco 5, uma única possibilidade para o número 1, podemos colocar o 1 aqui no bloco 5. Esta casa tem que ser o número 1. O número 2, vamos ver. O 2, nós temos uma única possibilidade para o 2 aqui no bloco 5. O 3, cadê o 3? O 3 não pode estar aqui na coluna central. Temos duas possibilidades para o 3, o 4. No 4 nós temos uma única possibilidade para o 4. Podemos colocar o 4 nesta casa em destaque, aqui no bloco 5. Então aqui ó, na quinta coluna, além do 7 e o 6, falta o 8. Esta casa em destaque aqui. Não pode o 7, pois o 7 vai estar na linha inferior aqui no bloco 6. Então, as possibilidades para esta casa em destaque são apenas os números 6 e 8. 6 e 8. Esta casa aqui pode ser o 6, o 7 ou o 8. Aqui no bloco 5, vamos ver esta casa aqui. Veja que aqui na sexta coluna falta apenas o 7 e o 3, então as possibilidades para esta casa são os números 3 e 7. Aqui nesta casa, as possibilidades para ela, veja, não pode o 1, não pode o 2, pode o 3, não pode o 4, nem o 5, pode o 6, pode o 7, não pode o 8 e nem o 9. Agora, no bloco 4. Aqui no bloco 4 faltam 3 números. Falta o número 6, 7 e 8, não é isso? 6, 7 e 8. Esta casa aqui não pode o 8, então é o 6 ou o 7. 6 e 7. Esta casa aqui pode ser o 6, o 7 ou o 8. Já esta casa também pode ser o 6, o 7 e o 8. Então veja que a grade está completa com todas as possibilidades, né? As casas vazias estão completas com todas as possibilidades. Então aqui nós vamos
aplicar uma técnica para poder continuar com esse sudoku. Para isso, vamos mover. Vou usar uma imagem aqui para poder demonstrar a técnica. Observe aqui. Veja o seguinte. Veja que tem várias casas tem várias unidades com apenas duas possibilidades para o número 7. Observe aqui o bloco 2. Veja que tem esta possibilidade para o 7. O 7 vai estar nesta casa ou nesta. Consegue perceber? Então aqui no bloco 2 tem duas possibilidades para o 7. Vai estar na casa verde ou na casa vermelha. E o mesmo acontece aqui na primeira linha. O 7 vai estar nesta casa vermelha ou na casa verde aqui na primeira linha. Observe também que aqui na sétima coluna temos apenas duas possibilidades para o 7. Então, conseguiu entender a lógica? Veja, o 7 vai estar aqui na casa verde ou vai estar na casa vermelha. Pois veja que aqui no bloco 2 nós temos apenas duas possibilidades para o 7. E na primeira linha tem também apenas duas possibilidades para o 7. A casa vermelha ou a casa verde. E o mesmo acontece para o 7 aqui na sétima coluna. Vai estar na casa verde ou na casa vermelha. Então veja, ou o 7 verde é verdadeiro ou o vermelho é verdadeiro. Então, pois só tem essas duas possibilidades. Ou a casa verde é verdadeira ou a casa vermelha é verdadeira para o número 7. Então, observe o seguinte. Então, veja o que acontece com essa casa aqui, ó, destacada na cor roxa. Veja que ela é vista ao mesmo tempo por uma casa verde. Veja, essa casa roxa é vista pela casa verde e por uma casa vermelha. Nós sabemos que o verde é verdadeiro ou o vermelho é verdadeiro. Então, caso o verde for verdadeiro, vai eliminar esse 7 aqui da casa roxa. Está vendo esse 7 aqui na casa roxa? Agora, se o 7 verde aqui no bloco 2 não for verdadeiro, o vermelho aqui no bloco 9 é verdadeiro, então ele vai fazer com que eliminamos esse 7 aqui da casa roxa. Então veja que esta casa roxa aqui não pode ser o número 7. Conseguiu entender essa lógica? Isso aqui é conhecido como simples colorido, né? Então você vai sempre seguindo a cadeia, olhando sempre para as unidades que têm apenas duas possibilidades para um determinado número. Aqui nós escolhemos o número 7. Então começamos aqui do bloco 2 e fomos seguindo para aquelas unidades que têm apenas duas possibilidades para o número 7. Então observe que aqui nós poderíamos continuar. Veja que aqui no bloco 3 nós também temos apenas duas possibilidades para o número 7. Então veja, se aqui nós já temos essa casa marcada em verde aqui no bloco 7, então a outra casa deveria ser vermelha. Consegue perceber isso aí? Veja então que aqui na última coluna também temos apenas duas possibilidades para o número 7, então poderíamos prosseguir. Então a outra casa aqui da última coluna teria que ser verde, então poderíamos aqui destacar esta casa aqui como sendo na cor verde. Poderíamos ainda continuar. Veja que aqui no bloco 6 temos apenas duas possibilidades para o 7. Se esta casa aqui é verde, a outra tem que ser vermelha. Conseguiu entender a lógica? Agora veja que aqui, ó, na oitava coluna nós chegamos numa casa vermelha. Mas veja que resta agora outras duas possibilidades para o número 7. Está vendo? Essa casa aqui na cor azul e esta segunda casa na cor azul aqui no bloco 9. Veja que tem duas possibilidades. Além da casa vermelha, temos mais duas possibilidades para o 7 aqui na oitava coluna. Então, aqui na oitava coluna, não podemos mais prosseguir com a cadeia, pois a cadeia tem que haver apenas duas possibilidades para o número na unidade. Mas veja que aqui na sexta coluna, nós marcamos um 7 vermelho, esse aqui no bloco 2, e sobra só mais um 7 aqui na sexta coluna. Então, esse outro 7, já que o primeiro aqui no bloco 2 é vermelho, então o segundo 7 vai ter que ser verde. Consegue compreender? Então esse 7 aqui tem que ser verde. Veja que aqui no bloco 5 temos mais duas possibilidades para o 7, então não podemos prosseguir com a cadeia aqui no bloco 5.
Aqui na quinta linha não podemos prosseguir com o 7, pois temos mais duas possibilidades para o 7. Então paramos neste ponto. Mas veja aqui, esse 7 verde aqui na segunda linha, veja que na segunda linha temos apenas mais uma possibilidade para o 7. Então podemos prosseguir com a cadeia. Veja então que esse 7 aqui tem que ser vermelho. Aqui no bloco 1 temos apenas duas possibilidades para o 7, então podemos prosseguir com a cadeia. O segundo 7 aqui tem que ser verde. Aqui na segunda coluna temos duas possibilidades apenas para o 7, então o segundo 7 aqui tem que ser vermelho. É isso aqui, ó, tem que ser vermelho. Agora veja que aqui no bloco 4 não podemos prosseguir com o 7, pois temos aqui no bloco 4 temos mais duas possibilidades para o 7, e aqui na quarta linha não podemos prosseguir com o 7, porque temos mais duas possibilidades para o 7 aqui na quarta linha. Então, a cadeia parou aqui, nesta casa vermelha, na segunda coluna. Então, agora vamos olhar para as casas contendo o número 7 aqui. Ó. Veja, então, que da mesma forma que aqui nós encontramos uma casa roxa que é vista ao mesmo tempo por uma casa vermelha e por uma casa verde, veja que aqui no bloco 4 nós temos uma casa aqui, ó, que podemos marcar com a cor roxa, pois ela é vista ao mesmo tempo por uma casa verde. Veja, esta casa verde aqui no bloco 5 via a casa roxa no bloco 4, e a casa vermelha aqui no bloco 1 via a casa roxa no bloco 4. Então, esta casa roxa aqui também não pode ter o 7 como possibilidade. Observe ainda que temos esta casa aqui, ó, no bloco 5. Ela também tem o número 7 e ela é vista ao mesmo tempo por uma casa verde. Veja, essa casa verde aqui no bloco 5 via a casa roxa. E esta casa vermelha aqui na quarta linha também via a casa roxa aqui no bloco 5. Então, veja que nas casas roxas não podemos ter um 7 como possibilidade, pois sabemos que o 7 vai estar na casa roxa ou numa casa vermelha. Então podemos eliminar o número 7 das casas roxas aqui. Ó. Esse 7 aqui pode ser eliminado, esse 7 da casa roxa aqui no bloco 5 pode ser eliminado, e o 7 aqui no bloco 8 também pode ser eliminado desta casa roxa. Conseguiu compreender a lógica aí? Caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que a gente procura, dependendo da quantidade de dúvida, nós podemos gravar um vídeo específico só explicando essa técnica e dando mais exemplos. Então, para ficar mais claro, veja aí a cadeia dos simples coloridos marcada na tela. Então, a lógica é o seguinte: depois que marcar a cadeia, você vai olhar para a grade e observar, procurar pelas casas que são vistas ao mesmo tempo pelas duas cores, né? Então, nossa cadeia vai alternando entre a cor verde e a cor vermelha. Então, quando você chega na situação em que tem uma casa contendo o candidato em análise, nesse caso o número 7, e que esta casa é vista ao mesmo tempo pelas duas extremidades da cadeia, ou seja, vista pela casa verde e uma casa vermelha, que neste caso aqui são estas casas destacadas na cor roxa, nós podemos eliminar o candidato das casas roxas. Então, por isso, estas casas roxas aqui da grade não podemos ter o número 7 como possibilidade. Então, veja que nas casas roxas não podemos ter o 7 como possibilidade, como foi demonstrado anteriormente. Então, observe que aqui na quinta coluna, ao eliminar o 7 da casa roxa, sobrou apenas uma possibilidade para o 7 aqui na quinta coluna. Então, vamos voltar à nossa grade original e continuar com o nosso sudoku. Então, o sudoku foi destravado, pois chegamos à conclusão que nesta casa em destaque aqui no bloco 5, não podemos ter o 7 como possibilidade. Então, podemos remover o número 7, sobrando apenas, então, uma possibilidade para o 7 aqui na quinta coluna. Então, vamos colocar o 7 na casa em destaque ali no bloco 8. Chegamos à conclusão também que nesta casa em destaque, né, aqui no bloco 4, não pode mais ter o 7 como possibilidade, né, pois sabemos que aqui na quarta linha o 7 vai estar nesta casa ou nesta, aqui na quarta linha o 7 vai estar nesta casa ou nesta. Então, no bloco 4,
não podemos ter o 7 como possibilidade nesta casa em destaque. Podemos daqui remover o número 7. Esta casa aqui no bloco 8 não pode mais ser o 7, então ela só pode ser o número 2. Então vamos colocar o 2 nesta casa em destaque. Veja então que aqui no bloco 9, sétima linha, esta casa não pode mais ser o 2, tem que ser o 7. Então, no bloco 9, esta casa não pode mais ser o 7, tem que ser o 3. Podemos completar aqui o bloco 9, colocando o 2 na casa em destaque, uma vez que ela não pode mais ser o 3 nem o 7. A última linha, veja que nesta casa não pode mais ser o 2 nem o 7. Então, tem que ser o 6. Aqui na oitava coluna, esta casa não pode mais ser o número 7, então tem que ser o 3. Aqui continuando no sexto bloco, esta casa não pode mais ser o 3, tem que ser o 7. Então, na última coluna, falta agora apenas o número 3, que deve ocupar a casa em destaque aqui no bloco 3. O bloco 3 pode agora ser completado colocando o 7 na casa que agora está em destaque. No bloco 2, esta casa não pode mais ser o 7, então é o 3. Vamos completar o bloco 2 colocando o 7 na casa em destaque. Podemos também completar aqui a segunda linha, colocando o 3 na última casa vazia. No bloco 1, agora veja que falta apenas o número 7, vamos colocar o 7 na casa em destaque. Veja então que no bloco 4, resta apenas esta possibilidade para o número 7. Veja, pois, que então esta casa só pode ser o número 6. Podemos completar aqui a quarta linha, colocando o 8 na casa que agora está em destaque. Aqui na quinta coluna falta apenas o número 6, que deve ocupar esta casa em destaque. Então, aqui na sexta linha falta apenas o número 8, que deve ocupar esta casa em destaque. Podemos completar o bloco 6, colocando o 6 na casa em destaque. Podemos aqui na primeira coluna colocar o 8 na casa em destaque, pois nesta casa não pode mais conter o número 6. Na primeira coluna, falta apenas o número 6, que deve ocupar a casa em destaque aqui no bloco 7. Vamos completar o bloco 7, colocando o número 3 na última casa vazia do bloco. Agora veja que falta apenas o bloco 5, nesta casa aqui. Não pode mais ser o 3, tem que ser o 7. E para completar aqui o bloco 5, falta apenas o número 3, que deve ocupar a casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 3. Então veja que o jogo está completo. Um abraço e até o próximo.